Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Priscila Melantônio, eu sou médica especialista em reprodução humana aqui da Clínica Monteleone e hoje eu tô com as minhas colegas de trabalho, doutora Juliana Miorim e Isadora Seganfredo, e a gente vai falar de um tema muito importante no meio dos tratamentos da reprodução assistida, que é o uso de gametas, banco de óvulos, nesse tratamento. Aproveitando, já segue o nosso canal, porque vão vir outros podcasts muito interessantes por aí. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre o empoderamento da mulher, né? Então, houve uma transformação muito grande na parte social, econômica e familiar na vida da mulher, né? Antigamente aquela mulher casava cedo, tinha filho cedo, agora não. Agora ela tem outras prioridades, né? Primeiro ela vai atingir uma estabilidade financeira, uma estabilidade na carreira, na profissão dela. Ela mudou um pouquinho o foco do estilo de vida, né? Então, assim, primeiro ela vai querer viajar, ela vai querer curtir, ela vai querer passear, estudar, né? Amadurecer primeiro para depois pensar na maternidade, né? E com isso, os casamentos estão cada vez mais tardios, né? Ou até mesmo maternidade solo, muitas delas acabam optando por isso, pelos relacionamentos que estão cada vez mais instáveis, né? Sim. Cada vez mais difícil. E isso é muito importante, né, Ju? Porque ao mesmo tempo que as mulheres estão adiando a maternidade, os ovários das mulheres, eles estão seguindo o mesmo caminho que sempre foi, né? Exatamente. Então, a fase reprodutiva de maior fertilidade, ela é um pouco mais cedo. E a partir do momento em que se adia isso, a gente vai encontrar uma dificuldade, né? E, além de tudo, já que nós estamos falando aqui de ovorecepção, né, principalmente, a gente agora fala do congelamento de óvulos muito facilmente, né? As mulheres fazem o congelamento de óvulos pensando já nesse adiamento da maternidade, mas é uma coisa mais atual. Exatamente. Então a gente tem várias mulheres agora enfrentando a infertilidade que precisam de uma outra abordagem. Uma outra opção. Uma outra opção. Elas não tiveram a oportunidade lá atrás ou não pensaram, né? Exatamente. No congelamento de ovos, que também não é nenhuma garantia, mas enfim, é uma possibilidade. Então, Ju, explica pra gente como que funciona esse tratamento com óvulos doados. Tá. É muito simples, funciona como um tratamento de fertilização in vitro normal, né? A paciente receptora de óvulos vai receber óvulos semelhantes às características físicas dela, ela vai receber um lote de óvulos, esses óvulos vão ser fertilizados com o sêmen do marido ou então com o sêmen de doador. Sim. E a gente vai acompanhar a fertilização e o desenvolvimento embrionário até o 5º dia e vai transferir aquele embrião dentro do útero da receptora. E isso vai dar uma oportunidade para essa mulher gerar a maternidade, mesmo que não tenha uma contribuição genética, né? exatamente. E, Isa, quais são as pacientes que têm indicação desse tratamento? Sim. Bom, no nosso dia a dia, né, as pacientes que mais têm indicação desse tratamento são as mulheres com idade materna avançada, né? São mulheres que realmente talvez deixaram a maternidade mais para o futuro, ou até mulheres que já fizeram tratamento com óvulos próprios, mas que não tiveram sucesso e acabam indo para o tratamento com óvulos doados, né? Também temos os casos de mulheres com insuficiência ovariana prematura, que é a menopausa precoce, que aí pode acontecer em qualquer idade, né? Mulheres de 30 anos, 35, que não têm mais reserva ovariana, então precisam realmente utilizar gametas doados. Também temos aqueles casos de mulheres que têm doenças genéticas e querem evitar, né, essa transmissão para a família, para a prole, então a gente também pode utilizar os óvulos doados nessa situação, né, e evitar essas doenças familiares. A gente pode até ter um caso, por exemplo, de uma paciente que teve um primeiro filho com óvulos próprios, e aí tentou o segundo, não conseguiu, mas está super, entendeu? Em paz com isso e recebe óvulo de doadora para ter um segundo filho. Também é uma opção, né? Que sim, é esperou super viável, para ter o seu filho. Exatamente. Respirado o primeiro filho. Exatamente. E Ju, então assim, uma curiosidade. Como que é feita essa seleção das doadoras? Eu posso chegar lá e falar, oi, quero doar óvulos.
Qualquer pessoa pode? Como que funciona? Essas pacientes, quando chegam na clínica, elas respondem um questionário sobre antecedentes pessoais e familiares de doenças graves, como câncer, entendeu? E aí depois elas fazem todas as sorologias e um perfil genético dos Com cromossomos. cariótipo, né? Isso, cariótipo. Que deve ser umas regras da Anvisa, né? Exatamente, Imagino eu, deve- todas baseadas nas regras da Anvisa, com a eletroforese de hemoglobina, e agora Tá. eles introduziram a dengue, tem tudo isso, tem todo Uma regra mesmo. Exatamente. Pra ser doadora. E muito importante também a idade das mulheres, né? A gente pode aceitar mulheres entre 18 e 37 anos, tá? São possíveis doadoras. Aqui na clínica a gente acaba dando preferência até os 32 anos, né? Tá. Mas a idade é uma questão muito importante também. Sim. Por conta Sem da dúvida. qualidade dos óvulos, Exatamente. né? Exatamente. E Isa, você, experiência, o que você vê? Você acha que esses casais que vão ser submetidos ao tratamento com óvulos de doadoras, eles têm ainda um tabu? Bom, Pri, eu acho que é muito variado. É muito variado de família para família, de mulher para mulher. Então, tem mulheres que elas aceitam facilmente, sabe? Elas desejam, talvez, tanto aquela gravidez que elas não se preocupam tanto com o óvulo. Não é uma questão para elas isso, sabe? Elas veem como isso não sendo uma questão. É um meio de conseguir obter o bebê, né? Que elas tanto querem. Porém, a gente vê, sim, também famílias e mulheres que têm uma resistência a usar os óvulos doados, o que também é compreensível. A gente tem Exatamente. essa questão mesmo individual de cada um, de bom, se não é da minha genética, eu também não quero. Então, isso é muito pessoal de cada mulher e de cada família, né? Individual, né? E acho que também, Isa, elas têm que passar pelo processo do luto da fertilidade para que ela possa conseguir aceitar isso de coração aberto, entendeu? Porque vai ser um bebê dela, o filho vai ser dela, ela vai gestar, parir, amamentar Isso, e tudo acompanhar isso, todo o exatamente, desenvolvimento, né? Tudo isso é um laço afetivo da maternidade, né? A gente só está falando de um código genético, né? Que isso, a diferença entre os indivíduos é muito pequena. E eu imagino que o tabu é muito ligado à informação, né? Antes era muito pouco falado disso. Hoje em dia, como é mais divulgado, ainda precisa ser mais até, mas E aí a gente vê, eu às acho que vai vezes, na ficando mídia melhor. até não tem tanta ainda divulgação sobre a ovorrecepção, né? Ainda é um tema que as pessoas não abrem tanto, eu acredito, né? E isso por vários medos, né? Então, medo do julgamento, da própria família. Exato. Medo do julgamento de, talvez, como essa criança depois vai enfrentar isso, né? A Como que ela vai... discriminação, Exatamente, né? Exato. Então, até porque para esses casais também é algo totalmente diferente, porque a gente não sabe, eles não conhecem o histórico completo da família dessa doadora, então eles têm um receio, talvez de alguma questão em relação a isso, né, até, mas não vai parecer comigo, né, então a gente tem todos esses questionamentos que a gente tem que valorizar, são questões até pincelar importantes. isso também, ia perguntar se existe, né, esse receio, mas o bebê vai ter alguma coisa a ver comigo, já que o óvulo não é meu? Então, primeiro a gente tem que falar de duas coisas, né? A primeira coisa é que quando a gente vai fazer o pareamento da doadora para aquela receptora, a gente sempre vai se basear na tipagem sanguínea do casal, na cor da pele, do olho, do cabelo, a textura, a altura, do formato do rosto, do nariz. Então a gente sempre vai estar muito alinhada a essas a características. receptora com a doadora. Exatamente. A gente faz uma busca bem séria em relação a isso, para evitar qualquer... E por curiosidade, a receptora pode ter acesso a fotos da doadora? Não, não pode. Pela legislação brasileira, a doação é anônima. Quem recebe nunca vai saber de quem veio e quem doou nunca vai saber para quem vai. Tá? A gente faz um pareamento dessas receptoras com doadoras baseado nas características físicas, cor da pele, olho, textura do cabelo, altura, tipagem sanguínea do casal. Aí a gente vai mostrar essas características por escrito para a paciente receptora e a partir daí ela vai aprovar ou não. Exatamente. Ela aprovando, a gente dá andamento ao processo. Tá. Ela não aprovando, ela fala assim, eu quero uma mais alta. Aí a gente inicia uma nova busca. Tá bom. Tá?
Isa, quem que são essas mulheres dispostas a doar óvulos, né? Porque é muito cultural. Hoje em dia o brasileiro mal doa sangue. Então, quem Exatamente. são essas doadoras? Isso é muito bacana, né? Esse tratamento, tanto receber quanto doar óvulos é algo assim muito bacana. A gente acha que são pessoas muito solidárias, né? Então a gente vai ter principalmente 2 tipos de doação. Então a gente tem o que a gente chama de doação compartilhada, na qual é uma outra mulher que também enfrenta dificuldades para engravidar, mas que ela tem uma quantidade maior de óvulos e ela tá dentro das outras características necessárias, né, dentro da idade necessária, e então ela faz um ciclo de estimulação ovariana, no qual alguns óvulos ficam para ela e outros óvulos são doados. E com isso ela consegue custear uma parte do tratamento dela, né? Legal. A outra maneira também que a gente tem, e a gente tem várias doadoras assim, né? São mulheres que vêm realmente solidariamente doar. Para alguma amiga, uma colega, um familiar, exato, enfim. para ajudar no tratamento dessas amigas, para ajudar também no custeio desse tratamento, mas elas não ganham absolutamente nada com isso, porque é proibido a gente pagar essas mulheres para doar os óvulos, né? Um outro tipo de doação que a gente acabou não comentando aqui é a doação entre parentes, né? Então a gente foi liberado também pela legislação brasileira a doação de parentes até 4º grau, então irmãos, primos, tios, às vezes sobrinhos, desde que não haja consanguinidade, Sim. eles podem doar óvulos para família. Então também é uma oportunidade, né? É uma possibilidade, né? Exatamente. Então, uma questão das pacientes é: eu vou receber um óvulo. Será que esse bebê vai ter alguma característica minha, sendo uma célula de outra pessoa? Elas questionam isso no tratamento? Com certeza, né? Bastante. É uma parte importante, né? E aí que entra, né, a epigenética, né? E o que é a epigenética? A epigenética é a influência do meio externo na sequência de genética desse embrião, né? Então esse embrião ele vai receber uma influência dentro do útero da mãe que pode ativar ou silenciar determinadas partes genéticas, segmentos genéticos que vai individualizar esse embrião. E muitas vezes a gente se depara em filhos de pacientes muito semelhantes à receptora, a gente vê, às né? vezes, muito semelhantes, até fenotipicamente, né, Ju, assim, de fisionomia. Exato. E, assim, o jeito, né? Exato. Toda essa questão aí, Sim, não com tem dúvida que vai puxar para a família que tá gestando, né? Esse bebê. E a epigenética, ela tem uma influência ao longo de toda a vida, né? E ela é influenciada pela alimentação, pela atividade física, exposição a ambientes, estresse. Então, tudo isso vai moldar aquela sequência genética para aquele contexto. Muito bacana isso, né, gente? E aí, então, o casal optou para ir para o tratamento com óvulos de doadoras. Eles têm essa questão de vou contar para o meu filho que foi isso, ou não, isso não importa, vou manter esse silêncio para sempre. Eles têm essa dúvida, esse anseio? É bem comum, é bem comum. Eu acho que isso é muito individual do casal. O casal tem que, primeiro, para receber óvulos, tem que estar com o coração muito aberto e a mente também, né? também, né? Porque a gente só tá falando de uma sequência genética e não de um indivíduo, né? Do indivíduo, exatamente. E aí, esses pacientes ficam com essa dúvida realmente. Será que contamos? Será que não contamos? E aí? Existem vantagens e desvantagens. Tem uma linha de casal que fala que o contar é uma forma de manter a família com uma certa honestidade, o vínculo, para ele ter o seu autoconhecimento, da onde veio, a individualidade, entendeu? E leva isso numa boa, como uma coisa normal, né? Diante de tantas famílias que se formam atualmente. E tem casais que já optam por não contar, por uma privacidade familiar, por medo de uma interferência emocional e psicológica nessa criança, uma confusão emocional com essa criança. E mesmo julgamentos, né, familiares, críticas, porque a família e os amigos, eles podem tanto apoiar né? quanto criticar e fazer comentários, às vezes, inoportunos, né? Então, essa questão da epigenética
pensando, né, num exemplo, se eu colocar um embrião no útero da Isa, ele vai ser de um jeito, e se eu colocar esse mesmo embrião no útero da Ju, seria de outro jeito. Exatamente, Essa que o meio vai é. influenciar o desenvolvimento, né? E Isa, voltando no contar ou não contar, como você acha que deve ser abordado para contar que foi um Sim. tratamento com Sim. gameta doada? Bom, como a Ju falou, isso é muito individual de cada família, né? Mas a gente sabe, a gente estuda um pouco sobre esse tema, né? E os especialistas mostram que o ideal, o melhor para a criança receber essa informação é que ela receba essa informação desde pequenininha. De uma maneira lúdica, vai sendo contado, né? Que a célula inicial não era da mamãe, né? Uma sementinha de, né? Mas que quem te gerou foi a mamãe, né? E você tá aqui porque a gente quis muito, foi um desejo muito, muito intenso nosso, você é nosso filho, né? Então, dessa maneira lúdica e introduzindo essa ideia na criança, para que depois esse aceite ele seja muito natural, né? Já vai ser, a criança já vai saber desde sempre que foi isso que aconteceu com ela. Então, vai ser algo tranquilo, né? Que a maternidade também está muito além do que um código genético. Exatamente, né? A Isso que não maternidade é pode o dia a esquecer, dia, né? É o dia a dia, é o cuidado, é o amor, o vínculo que se tem, né? Esse assunto realmente é muito complexo, né? Envolve essas questões emocionais. Mas vamos para o que interessa. E qual que é a taxa de sucesso do tratamento com óvulo de doadora? Pri, essa é uma resposta muito boa que eu tenho para dar para as mulheres, é que a taxa de sucesso com tratamento de óvulos doados é das maiores que a gente tem, né? Então, com essa dúvida do tratamento, saber que esse resultado ele tem muita chance de vir é ótimo, acho que acalma o coração também, né? Além de que é um tratamento atemporal, então a mulher, ela não precisa decidir naquele momento que ela vai seguir com o tratamento de óvulos doados. Ela pode decidir isso meses, de repente até mais de ano depois que ela quer fazer esse tipo de tratamento, e ela vai voltar e ela vai ter a mesma chance de sucesso, né? Muito O que é bom. muito É positivo. ótimo. Bom, tava ótimo, mas o bate-papo chegou ao fim. Espero que tenham gostado de esclarecer essas dúvidas, né? Que é um tema que tem que ser falado cada vez mais. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, estamos à disposição. Obrigada, meninas. Imagina. Obrigada.